Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida desde agora e para sempre. Deus venha abençoar a sua vida nesta quarta-feira, dia 20 de setembro do ano 2023. Quarta-feira, dia 20 de setembro do ano 2023. Hoje é feriado aqui no Rio Grande do Sul, pois é a data de comemoração da época da Guerra das Farroupilhas. Então hoje é feriado aqui no Rio Grande do Sul e muitas cavalgadas vai se realizar ao longo de todo o estado no dia de hoje. Alguns fazendo desfiles, outros fazendo uma cavalgada solidária para arrecadar alimentos, enfim, itens de limpeza, tudo que possam doar para o pessoal lá de Mussum, de Roque Sales, que passaram por momentos bastante difíceis e ainda estão necessitando muito. Não somente da nossa solidariedade, senão também das nossas orações. O povo de Deus deve de orar por esses municípios que estão nessas situações, assim como também devemos de orar pelo município no qual nós estamos, neste caso, Caçaqui. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que estamos começando neste momento para dar continuidade à parábola do filho pródigo. Estamos na página do Ministério Vindos do Pai, onde o nosso principal objetivo é levar uma palavra simples, uma palavra clara, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada da palavra de Deus. Vamos juntos então, nesta manhã, nós mergulhar na palavra do Senhor, continuar ali na parábola do filho pródigo. Nós paramos ontem no versículo número 15 e hoje vamos para o 16. No versículo 15 diz que ele já não tinha absolutamente mais nada. Aquela herança que ele tinha recebido, ele tinha perdido. Falando de herança, venho me lembrar agora que a palavra de Deus diz o seguinte, que os filhos são a nossa herança, são a herança do Senhor. Nós recebemos do Senhor os nossos filhos, tanto os de sangue como os filhos espirituais. E é o nosso dever de cuidá-los, de protegê-los, de orientá-los, de ensiná-los a palavra do Senhor. No versículo número 16, depois deste menino ter encontrado um homem que lhe deu um serviço, lhe deu um trabalho para cuidar porcos, e onde ele desejava comer a própria comida que ali era dada para os porcos, no verso número 16 vai dizer que ele caiu em si. E ele caindo em si, disse, quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Triste, não é verdade? Teve um momento de arrependimento. Teve um momento de arrependimento. Recapacitou, pensou, meditou, viu o erro que tinha cometido e agora ele se arrepende. Ele reconhece que na casa do Pai tem abundância de pão. Que na casa do Pai tem abundância. Agora, ele está se dando conta disso. Que os jornaleiros, que os empregados do seu pai, eles têm abundância de pai, estão satisfeitos. E ele ali, como filho, está passando necessidade. Está passando por momentos difíceis. Por quê? Por uma simples desobediência. Sabe, a palavra de Deus, ela nos fala, ela vai nos dizer o seguinte, que melhor é obedecer do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel.
Samuel falou isto para Saul quando o rei Saul desobedece o mandamento de Deus. A desobediência, ela sempre vai trazer uma consequência para nossas vidas. Se não, se leia lá Deuteronômio 28, onde nós vamos ver as consequências da desobediência e os benefícios da obediência. Obedecer a Deus não é algo extremadamente difícil. Obedecer a palavra de Deus não é algo que venha tornar-se impossível. Não, claro que não. Claro que não é. É simplesmente nós afastar do pecado. Esse é o segredo do sucesso do cristão. É afastar-se do pecado. Bem-aventurado o homem que não se assentou na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Carla, bom dia, bom dia, bom dia. Grande abraço para ti, para Luciano, Vitor Emanuel e Luciana, e que tenham uma boa viagem. Oramos para que seja uma viagem abençoada no nome de Jesus. Então, meus amados, a palavra de ordem, aqui no verso número 16, que aconteceu com este jovem, é arrependimento. Arrependimento é uma palavra que praticamente ela tem sumido dos nossos púlpitos. As pessoas, pastores, pregadores, hoje já não falam muito em arrependimento. Eles, mais bem, são mensagens motivacionais, mensagens que vão encher o seu ego. Mas de arrependimento não falam. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja formada por homens e mulheres regenerados pelo sangue de Cristo, que um dia se arrependeram dos seus pecados. E esse arrependimento ele deve ser uma constante nas nossas vidas. Não vajamos pensar e nos enganar de que nós arrependemos uma vez, de que pedimos perdão pelos nossos pecados uma vez e já está tudo feito. No nosso dia a dia, no nosso caminhar no mundo, pois estamos no mundo, mesmo que não pertencemos ao mundo, no meio do pó, no meio da lama, no meio do cheiro do pecado, da podridão do pecado que existe neste mundo, muitas vezes nós contaminamos. E ao contaminar-se, devemos de buscar o remédio para ter uma ótima saúde na vida espiritual. E o remédio é justamente o arrependimento, a confissão dos nossos pecados. Confessar os nossos pecados para o Senhor. 1 de João, no capítulo número 1, ali no finalzinho e começo do capítulo número 2, vai dizer que se algum de nós comete pecado, nós temos um advogado que intercede por nós e que vai então nos liberar da culpa, do pecado, pois ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas dolências, todos os nossos pecados, nossas iniquidades, e o castigo da nossa paz foi sobre ele. Estou falando, logicamente, de Jesus. Mas tem que existir o arrependimento. Depois de 400 anos de silêncio de Malaquias até Mateus, até o começo do Evangelho, ou melhor dito, até João Batista, a primeira palavra que saiu da boca de João Batista foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento foi o que aconteceu na vida deste jovem, o filho pródigo, aquele que pediu tudo para o seu pai, aquele que pediu as contas, aquele que pediu a herança e foi embora e malgastou aquilo que ele tinha adquirido na casa do pai. Agora ele tinha perdido absolutamente tudo. Aquilo que você adquiriu na casa do pai. Salvação,
cura, libertação, paz. Talvez nesta manhã nós possamos estar falando com alguém que não sabia o que era ter paz na sua vida. Não sabia o que era esse sentimento tão bom de ter paz. Agora, o dia que essa pessoa ouviu que Jesus Cristo disse, minha paz eu deixo, minha paz eu dou, não como o mundo dá, mas como eu dou, a partir desse dia que acreditaram nessa palavra, eles receberam essa paz. Quantos chegaram até Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, ou como Bartimeu, ou como os 10 leprosos, enfermos, ou como a própria sogra de Pedro, enfermos, cheios de dores, com problemas sérios na sua vida, até alguns com câncer. E Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, estendeu a sua mão e tocou ali onde estava alojada a enfermidade e veio trazer cura para a sua vida, repreendendo o espírito de enfermidade que atuava sobre você. Mas agora deixou o Senhor. Agora não está na casa do Pai. Agora está num chiqueiro de porcos. Chiqueiro de porcos. Novamente na lama. Novamente no pecado. E conhecemos, sim, claro que sim, no longo da caminhada, algumas pessoas que no momento que a medicina disse não, entrou a providência de Deus, Deus trouxe a cura, Deus trouxe a libertação. Porém, por um curto período de tempo, essas pessoas estiveram na casa do Pai, mas logo voltaram lá para o chiqueiro de porcos, voltaram lá para a lama, voltaram lá para o mundo, onde roubaram tudo aquilo que eles tinham adquirido na casa do Pai e agora não tem absolutamente nada. O jovem estava passando fome, o jovem estava sofrendo. Ele tinha, além da fome, ele tinha a solidão. Você pode imaginar alguém vivendo no chiqueiro de porcos? Alguém trabalhar, não que o trabalho com porcos seja algo, não, mas desejar comer aquilo que estava dando para os porcos. Sabendo também que Jesus utiliza a figura do porco porque ele era um animal imundo para o povo de Israel, para os judeus. Então Jesus está demonstrando a decadência do ser humano, a decadência daquele homem que decidiu abandonar os princípios bíblicos, abandonar a doutrina da palavra de Deus e criar sua própria doutrina, sua própria crença, seguir os seus próprios pensamentos, pensando que ele sozinho poderia ser alguém, pois agora tinha dinheiro, agora ele tinha amizades. Só que nós vemos na parábola que quando acaba o dinheiro, acabam as amizades. Que quando bate numa porta por um prato de comida, não recebe absolutamente nada. Agora, chega o momento do arrependimento. Levantar-me-ei, irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Esse reconhecimento deste jovem, de que ele pecou, é o primeiro passo ao caminho da salvação. Quando nós entendemos e sabemos que somos pecadores, que necessitamos de ajuda, necessitamos de socorro, necessitamos de alguém que nos guie. Neste caso, é o Espírito Santo de Deus ministrando no coração daquele jovem, trazendo a lembrança para ele.
Agora, o que acontece? Muitos têm abandonado o Senhor e têm uma vontade tremenda de voltarem para a casa do Pai. Mas está faltando algo, está faltando coragem, está faltando ousadia, ou está faltando também arrependimento. Para que o arrependimento chegue, primeiro você tem que vencer o seu ego, tem que vencer o seu orgulho. Talvez é o orgulho que está impedindo de que você volte para a casa do Pai. Você saiu da casa do Pai. Por que razão? Não sabemos. Mas você saiu, abandonou sua congregação, abandonou tudo aquilo que estava relacionado com Deus, para voltar para o mundo, para voltar para as antigas amizades. E pior ainda, muitas vezes a pessoa sai da casa do Pai, ou sai do caminho verdadeiro, e vai encontrar uma porta escancarada, que está dizendo para ele bem-vindo, que tem toda a fachada de ser uma casa de Deus, mas na realidade é uma casa da apostasia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Cuidado, meu amigo, cuidado, meu irmão, com cair na casa da apostasia. Foi um sinal que Jesus deixou? Foi. Foi um alerta que Jesus deixou? Foi. Jesus deixou vários alertas. Iam aparecer em falsos cristos. E existem falsos cristos. E mesmo no Brasil tem um homem que se diz ser o próprio Messias. No Japão tem outro. E em diversas partes do mundo, nos Estados Unidos tem outro, que diz ser o Messias, que diz ser o Cristo. Então, falsos cristos temos. Falsos mestres temos. Falsos profetas estão por doquier. Apostasia, ela está aí diante dos nossos olhos. Heresias, claro que sim, claro que elas estão aí também presentes. Então a pessoa sai da casa do Pai e cai num chiqueiro de porco. Você parou para pensar como está a sua vida sem Cristo? Você parou para pensar como está a sua vida sem Cristo? Parou para pensar na alegria que você tinha quando estava na casa de Deus? E agora? O arrependimento não quer chegar. Porque o orgulho está impedindo de você poder voltar para o Pai. Aquele jovem quebrou o seu orgulho, derrubou aquela muralha chamada ego. O eu deve morrer. O eu deve morrer para que possa aparecer Cristo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu já não vivo mais, porque estou crucificado juntamente com Cristo. Agora que eu vivo pela fé. Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e sua família. Que Deus esteja com vocês neste dia. Amados e queridos irmãos,
Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Parece que custa tanto nós confessar nossos pecados para o Senhor. Você quer viver com um peso na sua consciência? Satanás, ele é tão astuto. Por isso que o apóstolo Paulo nos alerta em Efésios capítulo 6 das astutas cilhadas do diabo. Ele arma uma cilhada de tal maneira para que você se afaste. Ah, mas eu me afastei da igreja, não de Deus. Quantas pessoas tem assim hoje? Que não congregam, que não ouvem a palavra de Deus, que não estão em comunhão. E quando eu digo igreja, estou falando da verdadeira igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela que está formada por homens, por mulheres, regenerados, com a mente transformada pelo poder do sangue do Cordeiro. Logo está a outra, a igreja apóstata, que não pertence ao reino de Deus. Agora, podemos nós estar em comunhão com Deus, com rancor no nosso coração, com ódio no nosso coração, com inveja no nosso coração? Estou citando algumas coisas que são o fruto da carne. Porfias, contendas, está lá em Gálatas capítulo 5. Coisas que devem morrer na nossa vida, para que venham a aparecerem os frutos do Espírito. É engraçado porque muitas vezes eu sou muito reiterativo nisto, mas muitas pessoas, elas dizem serem batizadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Falam em línguas, mas não produzem os frutos do Espírito. Então, eu me pergunto para você, qual é o Espírito que está operando nessa pessoa? Se a palavra de Deus está dizendo que o fruto do Espírito é o amor, paciência, benignidade, temperança, domínio próprio, e não tem, então como pode dizer de que é batizada com o Espírito Santo de Deus? Cuidado. Cuidado com as aparências. São pessoas que na realidade não querem arrepender-se. Ou, se você quer uma expressão mais comum para que você possa entender melhor, não querem dar o seu braço a torcer. Vivem amargadas, tristes, brigadas com todo mundo, não cumprimentam ninguém, nem são cumprimentadas por ninguém. Porém, se dizem ser filhos ou filhas de Deus. Me levantarei então, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus servidores. Arrependimento total. Arrependimento verdadeiro é o que tinha no coração daquele jovem. Vou voltar para a casa do pai. Mas ele preparou até um discurso para falar para o pai, para dizer para o pai. Só que ele ainda não tinha compreendido ou entendido o significado da palavra amor, e que a essência do nosso Pai Celestial é o amor. O DNA de Deus é o amor. João está dizendo, 1 de João, Deus é amor, no capítulo número 4 de 1 de João. Mas também ele é justiça, também ele é fogo consumidor.
Mas o DNA, a característica de Deus é o amor. Por isso é que a palavra de Deus diz: de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perda, mas venha ter a vida eterna. Então, de tal maneira, Deus amou você, Deus me ama a mim, Deus nos ama, que deu o seu Filho unigênito, para que nem eu, nem você, venhamos a nos perder, mas sim receber a vida eterna, que é uma graça, que é uma dádiva, dada por Deus, para aqueles que, com um coração arrependido, chegam até a presença do Senhor. Aqueles que, com um coração arrependido, reconhecem os seus pecados. Aqueles que, com um coração arrependido, pedem para o Senhor ter uma nova oportunidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Deus pode restaurar a sua vida? Pode. Pode. Tem somente um pecado que a palavra de Deus diz que Deus não perdoa, e é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porém, tem um cidadão por aí, líder de uma certa denominação religiosa, que diz que não é tão assim. Lá ele. Mas, meus amados, que quero que você entenda e que você compreenda nesta manhã. Você que se afastou do caminho do Senhor. Não sei por que causa. Não sei qual foi a causa. Talvez a causa número 1 pode ser o pastor. E você se afastou do caminho do Senhor. Ah, mas eu vou adorar a Deus do meu jeito. Não existe o meu jeito. Eu vou adorar a Deus da minha casa. Sim, pode adorar a Deus da sua casa. Mas lembre-se também de algo. Que o escritor da Epístola aos Hebreus deixou bem claro ali, para que você, para que eu possamos entender, onde diz: não deixando de congregar como alguns têm por costume. Não podemos deixar de congregar. Ah, mas eu tenho uma grande fé. Qual foi o último dia que você ouviu a palavra de Deus? Talvez você tenha se transformado num crente virtual. Assiste tudo e todos os pregadores que aparecem nas redes sociais, no YouTube, enfim, na internet. Mas não tem ninguém que seja sua cobertura, que seja seu pastor, seja alguém que esteja orando por você. Você não está em comunhão com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. A igreja primitiva, ela perseverava na oração, no partir o pão, na comunhão. A oração, algo tão importante, quando o apóstolo Paulo diz: orai os uns pelos outros. Se você não congrega, quem estará orando por você? Você ora pelos seus irmãos? Imagine. Tenho dito isto nesta semana. Uma congregação de 30, 100 pessoas. Tem 99 que estão orando por você. E você vai estar orando por aquelas 99. Temos uma cobertura sobre nossas vidas. De oração. De oração. Então, direi: não sou digno. Agora, ele levantando-se, foi para o seu pai. Decidiu voltar para a casa do pai. Decidiu voltar para a casa do pai. Hoje é um bom dia para você tomar essa decisão.
e levantar-se em fé, elevar seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro, e falar com o Senhor, confessar para o Senhor seu pecado, porque você abandonou a casa do Pai, e volte enquanto ainda há tempo. O tempo é hoje, é agora. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de reconciliação. E lembre-se de algo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles, e seremos recebidos por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens, e assim estaremos para sempre com Ele. Você está preparado para o arrebatamento? Se Cristo viesse hoje, você iria com Ele? Pai eterno e Deus do céu, Senhor, eu quero agradecer-te esta manhã, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, meu Deus. Senhor, que tu venhas abençoar a cada um daqueles que estão junto conosco nesta manhã e daqueles que vão estarem assistindo esta transmissão, meu Pai. Senhor, oramos, meu Deus, por cada uma das pessoas que formam parte desta página, daqueles que estão no nosso WhatsApp, para aqueles que vai ser enviado através do próprio Facebook. Meu Deus, que esta palavra, Senhor amado, venha ser de bênção para a vida deles, que tu venhas ministrar sobre seus corações, que venha, Senhor, existir arrependimento, que venha existir, Senhor Deus, uma reconciliação contigo, meu Pai. Deus eterno, abençoa este dia, meu Pai. Senhor, deste dia feriado, que venham estar, Senhor, em comunhão com a sua família, mas também, ó Deus, em comunhão contigo. Muito obrigado, meu Pai, e abençoamos a cada um daqueles que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Ora, 9h30 da manhã, estamos na Rádio Pentecostais Apostólicos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.